Bom dia, meus queridos. Como estão vocês? Estou com muitas saudades. Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, né? Então, olha só. Eu resolvi gravar essa aula porque antes de introduzir a matéria, que é realmente do terceiro ano, os PETs, eles fazem uma revisão da matéria do primeiro ano. E como eu sei que vocês têm uma certa dificuldade na matéria do primeiro ano, eu resolvi gravar essa aula para ficar mais simples. Então, olha só, a gente tem que começar lembrando que os átomos, lá na tabela periódica, você tem os gases nobres. Os gases nobres são aqueles que já aparecem na natureza estáveis, porque eles têm 8 elétrons na última camada. Todos os outros elementos da tabela, que não são os gases nobres, eles têm que correr atrás da estabilidade deles. Como que eles conseguem essa estabilidade? Se ligando uns nos outros. Então, quais são os tipos de ligações que eles podem fazer? Ligação iônica, que é quando um metal se liga num ametal, quer dizer, um átomo perde elétrons e o outro ganha elétrons, a ligação é iônica, através da ligação covalente, que é quando os dois querem ganhar, é a ligação de um ametal com outro ametal, e através da ligação metálica, que é um metal com outro metal. Então, como esse ano a gente estuda a química orgânica, que é o que a gente já começou a estudar, nós falamos lá que o carbono, por exemplo, que é aquele elemento que está na família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Eu expliquei isso para vocês no início do ano. Então, se ele tem 4 elétrons na última camada, quer dizer que ele precisa ganhar mais 4 para poder ficar com 8, certo? Então, esses outros 4 que ele precisa ganhar, ele pode se ligar com outros átomos, com vários outros átomos. Então, se ele se ligar com o H, por exemplo, olha, o H tem um elétron na última camada. Então, o C vai se ligar com o H e eles vão fazer aqui, ó, um parzinho eletrônico. Essa ligação é a ligação covalente que eu estou falando com vocês, onde nenhum deles perde. Esse aqui quer ganhar e esse aqui também quer ganhar. Então, eles acabam compartilhando um par de elétrons, certo? Então, essa ligação covalente é a que a gente representa lá, que nós já estamos falando dela há um tempo, com o tracinho. Você sabe que você pode ter a ligação covalente simples, você pode ter uma ligação covalente dupla, isso aqui não é um sinal de igual, é uma dupla ligação, ou você pode ter uma ligação covalente tripla, ok? Beleza. Sendo assim, o que acontece? Quando os átomos se ligam de forma covalente, eles se ligam em formatos diferentes, dependendo da quantidade de átomos que tem na molécula. Então, é o que a gente chama, gente, de geometria molecular. Muita atenção nessa hora. Parece que é difícil, mas não é. Então, olha só. Se você pegar uma molécula constituída de 2 átomos, então vou te dar um exemplo. Vamos pegar o H2. Olha só, H2. São 2 átomos, certo? Então, você vai fazer, ó, o H tem um elétron, vai se ligar no outro H que tem um elétron. Você lembra que o H tem um elétron, mas ele quer ganhar mais um, porque ele fica estável com 2. Ele só tem a camada K em volta do núcleo. E na camada K, só cabem 2 elétrons. Então, eles vão fazer um parzinho aqui, ó. Então, a fórmula, a geometria da molécula formada, você consegue enxergar outra geometria que não seja um átomo do lado do outro? Não. Então, essa geometria aqui é a geometria linear. Então, moléculas de 2 átomos
sempre vão ter geometria linear, porque é sempre um do lado do outro. Agora, se você tiver uma molécula maior, vamos pensar numa molécula de 3 átomos. Ó, vou te dar duas situações. O CO2 e eu vou te dar água, H2O. Olha só, aqui você tem um C e 2 Os. Aqui você tem 2 Hs e um O. 3 nas duas, mas elas têm geometrias diferentes. Por quê? Olha só. O C tem 4 elétrons na última camada. O O tem 6. Veja bem. Isso aqui é só você olhar lá na tabela periódica. Vocês sabem isso. Olha na tabela periódica, o O está na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. O C está na família 4A, então ele tem 4 elétrons na última camada. Então, o C precisa de mais 4, para ficar com 8. Mas o O só precisa de mais 2. Então, ele vem aqui ó, e faz 2 ligações com o C. Ó. Fez 2 aqui. E esse outro O aqui vai fazer mais 2. Ok? Beleza. Agora, olha a situação da água. O H tem 1, o O tem 6. O outro H tem 1. Ah, ficou muito perto esse H aqui. Deixa eu colocar ele mais longe um pouquinho. Esse outro H aqui também tem 1. Então, eu te falei que o H precisa de mais um elétron. Então, ele vai fazer um parzinho aqui. E o outro H também. O O precisava de 2, fez os 2. As moléculas são parecidas, mas elas têm uma diferença séria. Qual que é a diferença? Olha, você vai olhar o átomo central dela, o do meio, olha, que é o C. Sobrou elétron no C sem se ligar? Não. Sobrou elétron no O sem se ligar? Sobrou. Olha aqui, olha. Sobrou 2 pares sem se ligar. Então, o que acontece? Como aqui não sobraram elétrons, não tem repelência. Essas ligações conseguem ficar na linha reta. Então, essa molécula aqui, ela vai ser representada desse jeito, olha, na linha reta. A geometria dela é linear. Mas essa daqui não. Olha o que acontece com o O. Os 2 pares sobraram aqui. Você não consegue colocar as 2 ligações em linha reta. Por quê? Porque existe repelência entre eles. Você lembra que cargas de mesmo sinal se repelem? Então, você tem elétron e elétron. Então, esses elétrons que sobraram aqui, o que eles fazem com essas ligações? Eles empurram ela para longe deles. Então, essas ligações aqui, ó, elas acabam ficando nessa posição. Ou, se você quiser representar desse jeito assim, também pode, ó. Os elétrons que sobraram aqui empurram para baixo as ligações. Então, há uma repelência. Então, a geometria aqui não é linear, ela é angular. Então, vamos repetir, presta atenção. Moléculas de 2 átomos sempre vão ter um átomo do lado do outro. A geometria é sempre linear. Moléculas de 3 átomos, olha só, você vai desenhar no elemento do meio, no elemento central, sobraram elétrons sem se ligar? Então, ela é angular, se sobrar elétron. Se não sobrar elétron, ela vai ser linear, porque não tem repelência entre eles, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês anotem. Aí vamos continuar. Ó. Falamos do 2 átomos, do 3 átomos. Agora, e se a minha molécula tiver 4 átomos? Vou falar de uma molécula maior um pouquinho. Se a minha molécula tiver 4 átomos, vou te dar um exemplo. Do BF3 e do NH3. O boro é um elemento muito diferente. Por quê? Ele não obedece à regra do octeto. Ele não fica estável com 8, ele fica estável com 6. E ele tem, se você olhar lá na tabela, você vai ver que ele tem 3 elétrons na última camada. Se ele tem 3 e fica estável com 6, quer dizer que ele quer ganhar mais 3, certo? Então, você vai ter aqui o boro com 3 elétrons na última camada.
ligado com flúor que tem 7. Está na família 7A. Ele está ligado com 3 flúoros. Olha só. Então, vou pôr mais um aqui. Certo? O flúor, como tem 7, quer ganhar 1. Então, ele vai fazer uma ligação com o boro aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui, ó. O boro tinha 3, ficou com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada flúor tinha 7, mais 1, 8. Resolveu. Aí eu te pergunto, sobrou elétron no elemento do meio sem se ligar? Não, não sobrou. Então, gente, quer dizer que essas 3 ligações aqui, elas vão se afastar e formar ângulos iguais. Então, elas vão, ó, a circunferência inteira não são 360 graus? Então, elas vão ficar assim, ó, 120, 120, 120. Vão se separar com distâncias iguais, porque não há repelência entre eles. Então, essa geometria aqui chama-se trigonal plana. Ok? E olha a molécula da amônia agora. Em que ela é diferente? Ó, o N tem 5 elétrons na última camada. Ele está ligado em 3 Hs. Olha só. 3 Hs. Então, ele vai fazer uma com um H, outra com outro H, outra com outro H. 3 ligações covalentes. Aí eu te pergunto, no elemento do meio, sobraram elétrons sem se ligar? Sobrou, olha lá um parzinho lá, ó. O que esse parzinho vai fazer com essas 2 ligações aqui, ó? Repelir. Vai mandar essas ligações para o mais longe possível deles. Então, essa molécula vai acabar ficando assim, ó. O parzinho fica aqui em cima e as ligações são empurradas para o outro lado. Então, essa molécula aqui chama-se piramidal. Essa geometria chama-se piramidal ou pirâmide trigonal, que é a mesma coisa. Tá? Então, olha só, vamos decorar. A gente vai memorizar, mas a gente está entendendo. Moléculas de 2 átomos são sempre lineares. Moléculas de 3, você vai desenhar. No átomo do meio, não sobrou elétron sem se ligar? Linear. Sobrou elétron sem se ligar? Angular. 4 átomos. Desenha. O átomo do meio não sobrou elétron sem se ligar. Então, ela vai ser trigonal plana. Sobrou elétron sem se ligar? Piramidal. E o último caso que a gente vai falar, que são as moléculas de 5 átomos. Porque a gente não estuda no ensino médio moléculas maiores que essa, não. Essas são as maiores moléculas que a gente estuda. Então, 5 átomos, eu sempre vou ter um átomo no meio e os outros em volta dele. Então, eu vou te dar, por exemplo, olha, CCl4. Aí você vai me falar, Patrícia, como que eu vou descobrir qual átomo que está no meio? Olha como que é fácil. Você tem o C e tem o Cl. O C está na família 4A. Então, significa que ele tem 4 elétrons na última camada. O Cl tem 7, porque ele está na família 7A. Então, o carbono que tem 4, ele precisa fazer quantas ligações para ficar estável? 4. O Cl precisa fazer quantas? 1. Então, aquele que faz maior número de ligações é o que fica no meio. Então, o C vai ficar no meio, com 4 elétrons. E os Cl vão ficar em volta. Os 4 Cl vão ficar em volta do C. Você vai representar desse jeito. Os 7 elétrons de cada um. E eles vão fazer uma ligação covalente com o C, cada um deles. Certo? Só que como não sobram elétrons, mas a distância é pequena, existe repelência entre eles. 90 graus é a distância daqui, ó, de cada um. É muito pouco.
Então, o que que acaba acontecendo? Olha, eles acabam ficando, gente, em planos diferentes. Olha, eu vou desenhar, vocês estão vendo que o tracinho do meio é maior? O tracinho do meio é maior para indicar que aquilo ali é um tripé, olha. Essa ligação grande aqui, ou ela está para frente, ou ela está para trás, para poder se afastar ao máximo das outras. Sempre vai ter esse formato. E essa geometria chama-se tetraédrica. Então, então é muito simples. O resumo é o seguinte: moléculas de 2 átomos e de 5 átomos não tem erro. 2 átomos é sempre linear, 5 átomos é sempre tetraédrica. O que pode te confundir é o 3 e o 4. O 3 ou é linear ou é angular. Se não sobrar elétron no elemento do meio, linear. Se sobrar elétron no elemento do meio, angular. O 4, não sobrou elétron, trigonal plana. Sobrou elétron, piramidal. Tá? Relembrando essa aula que vocês devem ter tido no primeiro ano, vocês vão conseguir fazer todas as atividades do PET propostas para essa semana. Qualquer dúvida, só me chamar. Eu estou à disposição, tá? Beijo!